Olá, tudo bem? Eu tenho uma história para contar para você. E essa história, ela nos fala a respeito de um homem um turista que visitou uma catedral onde um artista trabalhava em um mosaico enorme. Uma vasta parede vazia estava à frente desse artista e o turista então perguntou para esse artista o seguinte: Nossa, essa catedral é enorme e essa parede é muito grande. E você está pintando um mosaico nessa parede. Isso é muito trabalho. Isso pode levar muito tempo. Você não pensa na quantidade de dias, por exemplo, que você vai ter que ficar à frente dessa parede, pintando esse mosaico? Isso, de uma certa forma, não te preocupa? E aí aquele artista respondeu para aquele turista o seguinte: Eu sei o que posso fazer a cada dia. A cada manhã, eu marco a área que farei e não me permito ficar preocupado com o espaço que ainda falta. Eu assumo um dia de cada vez e um dia o mosaico estará terminado. Na verdade, muitos são os obstáculos que atrasam o nosso momento. São como essa grande parede dentro dessa grande catedral, onde um artista tem um mosaico para pintar. E às vezes a gente acaba se preocupando na nossa vida, né, com aquilo que a gente tem para fazer amanhã, mês que vem, ano que vem, com os alvos que a gente quer e tem que alcançar. E nisso que a gente acaba se preocupando, com tudo aquilo que a gente ainda precisa fazer, a gente acaba, de uma certa forma, nos atrasando e nos prejudicando, nos preocupando, na verdade, com aquilo que não caberia àquele momento. A grande verdade é que, como a própria palavra de Deus diz, a gente deve viver um dia de cada vez. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta o nosso dia de hoje. Podemos simplesmente começar a enchê-lo com as imagens maravilhosas e únicas, a impressão das nossas próprias vidas, fazendo o melhor que podemos a cada dia que nos é dado. E no final, teremos montado o melhor quadro, o melhor mosaico possível, contando a história das nossas vidas. E onde você começa, não se preocupando com aquilo que você ainda tem que fazer. Da mesma forma que aquele mosaico tinha que ser pintado e aquele pintor se preocupava com uma área por vez. Da mesma maneira que quando você tem uma viagem longa para fazer de carro, por exemplo, e você não deve se preocupar com o seu destino, talvez seja uma viagem que leve dias, você vai marcando períodos separadamente e vai vivendo um momento de cada vez. No final da história, a viagem já não parece mais tão longa assim. A grande verdade é que você não tem que se preocupar com aquilo que ainda não aconteceu. Você não tem que se preocupar com aquilo que ainda vem pela frente. Talvez agora eu esteja falando para alguém que vem se preocupando com tantas coisas que ainda precisa fazer na vida, vem se preocupando com os estudos. Talvez eu esteja falando para alguém que está preocupado com as contas que tem que pagar. Talvez agora eu esteja falando para alguém que está preocupado com os seus investimentos, com os lucros que ele pretende obter e com tudo aquilo que ele quer realizar. Talvez eu esteja falando para alguém que está preocupado com um emprego. Talvez não o próprio, mas até mesmo o de alguém. Mas talvez eu também esteja falando para alguém que tenha perdido uma pessoa querida ao longo dessa semana. Talvez eu esteja falando para alguém que está preocupado com uma doença, ou a própria, ou de um ente querido. Talvez eu esteja aqui passando essa mensagem para uma pessoa que vem sofrendo e acaba, em meio a tanto sofrimento, a tantas orações que fez, em tantas súplicas, se sentindo sozinho, se sentindo não ouvido. Talvez eu esteja falando para alguém que pensa que Deus o esqueceu,
Mas eu quero dizer para você que Deus não esqueceu você, que o leão da tribo de Judá vê você, ele enxerga você, ele sabe o que você está passando. Você não está esquecido. Ele sabe as tuas lágrimas, ele sabe tudo aquilo que você tem falado, ele ouve a tua voz. O leão da tribo de Judá acompanha os teus passos. E esse leão disse para você numa certa vez: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O leão da tribo de Judá te ama. Ele te ouve, ele não abandonou você. Ele sabe exatamente tudo o que você está passando. Ele sabe exatamente tudo o que você precisa. E ele sabe exatamente tudo o que ele tem para te entregar. Eu quero deixar uma última passagem com você que diz o seguinte: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, versículo 11. Você não foi esquecido. Deus ouve tuas orações, sabe das tuas dores, sabe do teu choro, sabe das tuas petições, sabe exatamente tudo o que está acontecendo na tua vida, sabe dos teus sonhos, dos teus desejos, dos teus anseios. O Senhor vê você. Ele te acompanha diariamente, o tempo inteiro, e tem planos para a tua vida. Permita que Deus realize esses planos na tua vida. Tire esse final de semana, tenha uma conversa com Ele, entrega o teu caminho a Ele, confia. Eu sei que o mais Ele fará, com certeza. Desejo que esse teu fim de semana seja próspero e abençoado e que o Senhor realize os desejos do teu coração, ou melhor, que o Senhor realize os desejos dele para a tua vida. Desejo do fundo do coração que o sonho de Deus seja realizado na tua vida. Fique com Deus, um grande abraço, um excelente final de semana e a gente se vê ao longo da semana.